pelo Instituto, o ISCSP, é subordinado ao tema pós-rádio, rádio como média social. É convidada deste jornal Paula Cordeiro, ligada intimamente a esta iniciativa. Olá, Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de perceber que tipo de perguntas ou que tipo de questões é que serão levantadas neste Congresso. No fundo, qual é que é o grande objetivo? O grande objetivo é exatamente perceber qual é o futuro da rádio, qual é a atual identidade da rádio e como é que poderá, no futuro, ser exatamente essa identidade. E, portanto, o Congresso procura cruzar intimamente a rádio, a música e a internet para perceber esta relação que é intrínseca e, portanto, a internet nasceu, digamos que para a rádio, parece que foram feitas uma para a outra. A música também está muito bem na internet e o objetivo do Congresso é perceber exatamente como é que se relacionam música, rádio, internet, qual é que vai ser o futuro. A rádio está em crise. Por exemplo, quando em 70 e qualquer coisa, agora não sei bem a data, por exemplo, a MTV arrancou as emissões, arrancou precisamente com uma música que tinha como título Video Kill the Radio Star. Portanto, o vídeo matou a estrela da rádio. Eu respondi isso com Eu queria lhe perguntar se a rádio questão. é um meio que está cada vez mais em crise perante a televisão, as ameaças da internet. Hoje em dia qualquer pessoa faz uma rádio online, não é? Sim. Mas não é exatamente uma rádio, não é? Nós termos uma playlist a tocar online, qualquer um pode ter, até no seu próprio automóvel, nós podemos ter a nossa playlist, mas isso é rádio. Tem lá o humano do outro lado, tem lá a comunicação, tem lá a palavra. Aquela tem magia lá... que existe. Não tem a magia da rádio, não tem aquela intimidade que o profissional da rádio, o comunicador de rádio é capaz de dar. Bom, mas as novas ferramentas e as novas tecnologias vieram, de certa forma, democratizar o meio, ou não? Vieram democratizar o meio, efetivamente. Todos nós hoje podemos criar a nossa suposta rádio e podemos inclusivamente fazer uma rádio online à semelhança da rádio tradicional em FM, desde que tenhamos os recursos para isso. E os recursos do ponto de vista técnico hoje são mais acessíveis, são menos, são mais simples. Nós com computadores, um gravador digital e um programa de automação conseguimos de alguma forma reproduzir aquilo que será o fenómeno da rádio. Mas a rádio é muito mais do que música e este Congresso procura também explorar essa ideia que a música está muito associada à rádio e rádio é música. Não exatamente. A rádio é o quê, então? A rádio é muito mais. A rádio é comunicação. A rádio é proximidade. É palavra, é intimidade, é companhia. Em alguns questionários que às vezes aplico, uma das perguntas que coloco sempre é o que é para si a rádio? E a rádio é, acima de tudo, uma grande companhia e também uma fonte de informação. Mas é um meio que luta cada vez mais com dificuldades, por exemplo, ao nível da publicidade, ao nível de ouvintes, porque vai perdendo também ouvintes Não perdem todos. para a televisão. Não estão todos os meios com problemas. Eu estou a fazer um papel... Não, obviamente, está a fazer o papel do advogado do diabo. No contrário, durante muitos anos trabalhei em rádio não estão todos os meios com problemas. Ou seja, aquilo que acontece hoje em dia é que há uma grande concorrência, não entre meios clássicos, não entre a rádio, a televisão e os jornais. A concorrência hoje é entre plataformas e entre a multiplicidade de ofertas que existem do ponto de vista da comunicação e do entretenimento. Eu não preciso da rádio para ouvir música, eu vou ao MySpace, vou ao Facebook, eu descubro tudo sozinho. Bom, mas nem toda a gente tem tempo, tem espaço mental, tem até conhecimento para fazer essa procura. Portanto, a rádio pode ser uma ferramenta interessante de divulgação. Mesmo os que são capazes de o fazer e que gostam de o fazer, continuam a recorrer à rádio, porque a rádio tem algo que nenhum de nós consegue fazer, que é o efeito surpresa. Por mais que nós saibamos que uma determinada estação de rádio repete as músicas vezes sem conta, mas nós nunca sabemos quando é que vai as malfadadas novamente playlists. As malfadadas playlists que ninguém gosta, mas que são uma excelente ferramenta de trabalho, desde que saibam ser bem utilizadas. E, portanto, nós nunca sabemos. Aquele efeito surpresa, há uma coisa que se chama o iPod Fadding, que é as pessoas cansarem-se do seu próprio iPod. Porquê? Porque sabem que música é que puseram lá dentro. Foram elas que escolheram, não é? Foram elas que a escolheram, foram elas que fizeram as listas, e por mais que o modo Genius funcione, enfim, há limites, não é? E na Olhamos rádio... então para o futuro e vamos tentar perceber como é que neste meio, a rádio, que tipo de estratégias é que pode fazer para sobreviver? O que é que ou para crescer, ou para... Eu diria Já antes percebi para que não crescer. gosta que eu diga a palavra sobreviver. Não,
A morte da rádio tem sido anunciada vezes sem conta. É como o rock, está sempre a morrer, mas está sempre a reinventar-se. E, portanto, isso é uma questão que a mim não me assusta. O que é que falta inventar em rádio? Tenho que lhe fazer esta pergunta, não é? Eu poderia responder-lhe, mas estava a dar-lhe o segredo do sucesso e, portanto, acho que não o devo fazer, pelo menos em televisão, que tem muita audiência, não é? Que tem tanta notoriedade. Mas há uma fórmula de explorar a rádio daqui para a frente, e essa fórmula passa por uma maior proximidade ao ouvinte, uma maior interação com o ouvinte e, acima de tudo, assumir que o ouvinte hoje também é um produtor de comunicação. Mas à velocidade a que os dias correm, onde as pessoas cada vez mais ouvem rádio no carro. Eu conheço muito pouca gente que ouça rádio em casa, por exemplo. Ainda ouvem. Ainda ouvem. Ainda ouvem. A rádio agora tem, digamos que, 2 picos e 2 grandes plataformas. O autorrádio e o FM, portanto, são inegáveis no drive time, não é? E depois temos as working hours, ou seja, das 9 às 5, há uma grande parte da audiência que sai do carro e, portanto, vai ouvir no escritório. E onde é que ouve? Através do computador e através da internet. Houve a mesma estação, é um facto. Há uma transferência dos ouvintes do FM para a internet e não largam a estação que é a sua preferida. Aliás, há fenómenos curiosos de audiências. Por exemplo, de uma rádio local de Lisboa, que de repente estava muito bem classificada nas audiências no Porto e foi uma surpresa brutal porque só tinham emissão online. Há uma questão que se coloca sempre a quem percebe de rádio, ou quem está ligado intimamente ao meio, que é perceber se a rádio tem a tendência de formatar-se cada vez mais, ou se há espaço, ou se o futuro será criar rádio de autor, programas de autor, ou se... Há espaço para tudo. O que temos olhado nos últimos anos tem havido uma formatação generalizada. As estações quase que se repetem umas às outras, exatamente, seguindo modelos americanos, mais do que testados, com algum sucesso. Mas de vez em quando temos surpresas, precisamente nessas rádios de autor. De repente tem uma legião de fãs e de ouvintes. Por onde é que acha que... Eu acho que há espaço para as duas coisas. Nós temos uma certa tendência para importar os conhecimentos e a sabedoria do mercado norte-americano, e se nós pensarmos bem, o nosso mercado é o mercado de Nova Iorque, não é o mercado dos Estados Unidos. Em termos de população, nós não podemos comparar-nos. Há também uma grande tendência para importar, se nós pensarmos nos formatos que nós temos e quisermos adequá-los aos modelos norte-americanos ou ao modelo inglês, nós temos aqui uma situação híbrida, ou seja, os formatos existem sim, mas eles são adaptados ao contexto nacional. E, portanto, o que acontece é que há claramente uma formatação da rádio, uma utilização de playlist, mas depois há uma tendência das estações tentarem demonstrar que afinal aquilo não é tão formatado quanto isso, e nós temos pessoas cá dentro. E para além de termos pessoas cá dentro, também temos programas. Muito embora esses programas, em algumas circunstâncias, recorram exatamente a playlist. Porque lá está, a playlist pode ser uma excelente ferramenta de trabalho, desde que saibam utilizá-la. A Paula tem aproveitado, por exemplo, algumas ferramentas online, também para a defesa da sua causa. Sei que, inclusive, segundo o site, tem estado a atualizar o Facebook à medida que as horas vão passando, e nomeadamente nesta altura. Essas ferramentas servem também de apoio? Claramente. Claramente. Hoje em dia, nem a rádio, nem nenhum meio, nem, neste caso, nenhum evento. Este evento começou porque, como é óbvio, nós não temos uma estrutura profissional a suportar-nos. Nós somos uma academia e, portanto, a equipa é composta por professores e por alunos e temos as limitações inerentes a essa situação. E enquanto o nosso site não estava pronto, foi criada a página no Facebook. A página no Facebook, em menos de nada, tinha 100 e muitos fãs. Neste momento eu já perdi um pouco a conta, mas toda a divulgação deste congresso foi feita através do Facebook, Twitter, com menos seguidores, porque é um pouco mais difícil, e atualmente através de e-mail e através do site. E, portanto, numa semana, desde que abrimos as inscrições, numa semana recebemos 100 e muitas inscrições. Eu acho que isto é significativo. Eu acho que isto, num país como o nosso, numa cidade como Lisboa, portanto, que é, no fundo, a capital e por onde convergem todos os grandes eventos e, enfim, não vamos entrar por aí, mas no quadro específico deste congresso, eu penso que 100 e muitas inscrições no prazo de uma semana quer dizer que há interesse pela matéria, quer dizer que a rádio, afinal, tem, de facto, pernas para andar. Paula Cordeiro, obrigadíssimo pela presença no TV 24. Só referir novamente que este congresso tem lugar no próximo dia 25, quinta-feira, para discutir o futuro da rádio no ISCSP. Uma conversa, com certeza, pode ser bastante interessante, com mesas redondas e debates à volta da temática. Obrigado, boa tarde. Obrigada.